Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Apologia com P. E se você ainda não é inscrito, então se é a primeira vez que você está aqui no canal, eu gostaria que você desse uma paradinha, se inscrevesse no canal, deixasse o seu like, tá certo? Porque isso vai dar relevância aos vídeos aí. E o pessoal que já está acostumado aqui também, pega esse vídeo e depois deixa o seu like, faça seu comentário e manda esse vídeo para a galerinha que você conhece aí para ajudar no crescimento do canal, tá certo? Então vamos lá. O vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante, que é a questão de ciência e pseudociência. É muito comum nós ouvirmos, né, de muita gente, nessas questões de debate, design inteligente, principalmente, pessoas falando assim, isso aí é pseudociência. Então a ideia do design é pseudociência, então nem deve ser discutido como ciência, é anti-academia, é anti-científico, então põe de lado, isso aí nem deve ser ouvido por alguém sério. Eu gostaria de mostrar alguns problemas dessa questão. Quem acompanha o canal, e aí eu tenho um vídeo aqui, 5 razões porque a Bíblia não é um livro de ciência, sabe que o meu posicionamento é que eu não acredito em nenhuma síntese científica moderna usando a Bíblia. Tá? Então lá atrás era comum. É só você ver a teoria, a quebra de paradigma do Paracelso, né? Com a teoria dos humores, que era a teoria da medicina da época, no século XVI. E ele vai falar da tria-prima, né? O mercúrio, o enxofre e o sal, que não são os materiais, né? Que a gente conhece como mercúrio, enxofre e sal, mas princípios, tá? É o nome que ele dava, princípios que existiam na matéria. E aí, ele, a partir dessa perspectiva, era tria-prima, os três por quê? Por causa da Trindade. Então, essa junção, ela sempre foi feita, isso não é normal, não é anormal, né, no mundo cristão, no mundo ocidental. Mas, quem quiser ver o meu posicionamento melhor, é assistir esse vídeo, né? 5 razões porque a Bíblia não é um livro de ciência. Então, eu não gosto dessa coisa de misturar Bíblia com ciência moderna para combater alguns erros do pessoal que aí defende alguns posicionamentos dentro da ciência, inserindo a Bíblia como livro de autoridade. Então, eu acho que a ciência tem que combater com discussão científica. Mas, então, muita gente pega e diz assim, olha, isso aí é pseudociência. Né? Falou de Deus, falou de um Criador, falou de algo metafísico, é pseudociência. A ciência não tinha problema com isso até o século XIX, pessoal. Não havia nenhum problema até o século XIX. E a ciência moderna começa ali, não é? Entre o século XVI, XVII, já começa a ciência moderna. Então, como é que a gente faz a coisa? Então, a ciência moderna nem sempre foi antagônica à ideia de Deus. Então, foi uma mudança na forma das pessoas pensarem em uma determinada época da história humana que fez com que a ideia de Deus ficasse excluída da academia. Não tem nada a ver com fazer ciência, tá certo? E aí eu quero mostrar essa questão de ciência e pseudociência por uma perspectiva da história da ciência, tá certo? História da ciência, que é uma área de estudo minha, né? Eu me formei, eu fiz um mestrado nessa área de história da ciência na PUC, e eu sou apaixonado pelo assunto. Desde então comecei a ler bastante, tenho vários livros aqui que são nessa área, e eu queria discutir um pouco com você sobre isso. Tem um escritor que o nome dele é Georges Canguilhem, é esse aqui, ó, esse autor aqui, ó, Georges Canguilhem. O Canguilhem tem uma frase muito conhecida dele, que ele diz que o passado de uma ciência de hoje não se confunde com essa ciência no passado. Preste bem atenção à frase. O passado de uma ciência de hoje não se confunde com essa ciência no passado. Ou seja, se eu pegar a química e for até as suas origens e o seu desenvolvimento, até pouco tempo atrás, ela não tem nada a ver com a química de hoje. Então, se eu pegar o padrão do que era química, tá? Química, como alguns diriam hoje, no passado, não vai haver harmonização com a química do presente. Então, se a do presente é a legítima, a do passado seria pseudociência.
ciência. Se eu pegar a medicina e piora o caso em 1.000.000%. 1.000.000%. Tá certo? Porque a medicina, que é uma das... Se discutiu muito, né, se era ciência ou uma técnica, mas independente é considerado ciência. Teve uma época que não era, que tinha essa discussão, é uma técnica, é uma ciência, e era, por exemplo, baseada na ideia dos humores, e que esses humores, né, o sangue, o catarro, a bile negra, a bile amarela, esses fluidos que estavam no corpo, que tinham relação com os 4 elementos, terra, água, ar e fogo, certo? Esses fluidos que estavam no corpo tinham essa relação. E aí, se você pegar hoje, e essa virada, né, essa mudança, como diria o filósofo, o Thomas Kuhn, né, o grande filósofo da ciência do século XX, já na segunda metade do XX, que escreveu lá o Estrutura, a obra dele, a Estrutura, né, falando sobre o desenvolvimento da ciência, o Thomas Kuhn diria que isso é uma mudança de paradigma. O Karl Popper, que viveu na primeira metade, dizia que ciência é falsibilidade, ou seja, aquilo que é falseável, algo que se diz científico, tem que ser passivo de refutação. Se não for, se tem algo científico que não pode ser refutado, então ele dizia, já não é científico. Isso, nós estamos falando de padrões de ciência do século XX, pessoal, mas nem sempre foi assim, tá? Se você pegar a astronomia hoje, uma ciência magnífica, que a gente está descobrindo tantas coisas novas sobre o universo, sobre formação de galáxias, essa coisa toda, James Webb está aí no top, né, do nosso interesse, dos assuntos de interesse hoje sobre o nosso universo. Não existia astronomia sem astrologia. As duas estavam juntas. Então, um dia, uma astronomia que estava lá atrás, uma química que estava lá atrás, uma física que estava lá atrás, tá certo? Que teve uma época que a ideia da matéria e da física estavam nos 4 elementos. Tudo era constituído por princípios, né, que constituem os elementos. Isso houve uma ruptura, pessoal, tá? Então, se nós formos olhar isso deste ponto de vista, todas essas ciências um dia, do ponto de vista do que é científico hoje para essas ciências, a definição de ciência para elas hoje, todas elas seriam pseudociência. E aí, pegando esse paradigma, ou pegando essa ideia hoje, qual é a questão? Se elas são ciências hoje, mas pelos padrões da ciência de hoje não seriam ontem, quem pode garantir que novos padrões de ciência não surgirão amanhã e o que nós chamamos de ciência hoje não será pseudociência? Isso aqui é um vídeo também para o pessoal que é cientificista, que acha que a ciência é a 8ª maravilha do mundo, né? Esse pessoal que tem essa ideia do Conte, que é uma ideia falsa, né? Para os nossos padrões de conhecimento hoje, na época dele fez lá o sucesso que foi, envolveu, mas hoje a gente sabe que não, né? A história da ciência não trabalha como falsa, isso aqui era uma falsa ciência, uma pseudociência, não, diz a ciência da época. Cada época teve a sua ciência, que não tinha o mesmo padrão, tá certo? Se você quer estudar um pouco mais sobre essas questões, já mencionei o Canguilhem, né? E menciona aqui também esse livro fantástico aqui, ó, da Ana Maria Afonso Goldfarb, que foi minha orientadora na PUC, Da Alquimia à Química. É um livro acadêmico, tá? Esse aqui vai te ajudar a entender melhor como foi esse desenvolvimento. E aí o pessoal ataca a questão do design inteligente, dizendo, design inteligente não é ciência, isso aí é religião. Até o século XIX não houve problema. Falar sobre Deus na academia não teve problema no século XIX, que já existe ciência moderna, pessoal. Então, se não houve problema até o século XIX, a maioria das pessoas da academia eram religiosas, se não houve problemas, né, não houve problema, então não foi por causa da questão de Deus na ciência. Mas o design inteligente do século XX não está discutindo sobre Deus. Tá certo? Ele tem as suas bases em teorias científicas
que respondem aos padrões de ciência de hoje. Ajuste fino. Quer dizer, o universo tem um ajuste fino. Tem algo que foi programado de forma muito detalhada, que o acaso, o que nós conhecemos de acaso, de algo fortuito, de algo não planejado, não responde. Não responde. O que nós conhecemos empiricamente não dá para responder. O conjunto de perfeições, principalmente num caos tão grande que é seria esse universo, para nós mantermos vida aqui. A complexidade irredutível, que põe em xeque a própria teoria da evolução. Tá? Complexidade irredutível. Que tem que fala exatamente que os organismos, eles só funcionam completos. Completos. Como é que a gente explica que o sangue se desenvolveu nas partes? Não pode. Tem que ser completo. A ciência, na modernidade, a teorizar isso no século XIX era uma coisa. Hoje, no século XX, XXI, é outra coisa, pessoal. Nós temos outros padrões e outros equipamentos que falam o que é ciência na realidade hoje. Não com teorias do que poderiam ser ontem. Tá? E nós temos a antevidência, ou seja, os sistemas são preparados, né? Os sistemas biológicos, fisiológicos da vida são preparados, totalmente sem poderem, totalmente desenvolvidos, feitos para uma boa funcionalidade, não é? E prevendo as coisas que aconteceriam, o que poderia ou não minar o desenvolvimento. Então, tudo isso está ajustado. E pelo que nós conhecemos desse excesso de ajuste, e como nós conhecemos aí, isso não poderia ser fruto do acaso. Tá certo? Então, a ideia de que existe um projetista, ninguém está discutindo quem é o projetista. Vamos agora à terra do projetista. Isso aí é uma discussão para filosofia, né? Dentro da ciência moderna hoje, tá? No passado não tinha esse problema, mas dentro da ciência moderna hoje é uma discussão para a filosofia, é uma discussão para a teologia, mas no passado não era, estava dentro da academia. Então, para dessa bobagem de achar que é pseudociência, porque pelos padrões de hoje pode até ser. Mas quem define esses padrões? E como são definidos esses padrões? Esses padrões são definidos por pessoas que têm seus conceitos e seus preconceitos. Nunca esqueçam disso. Que Deus abençoe a todos. Fui.